Olá, senhoras, olá, senhores, maravilhosa tarde a todas, maravilhosa tarde a todos, maravilhosa noite, maravilhoso dia, a depender do momento que os senhores estarão se encontrando com esse tema, com a segunda parte, com o segundo capítulo desse tema, relativo com uma reflexão, caríssimos, como ponto central, a inclusão e a exclusão sociais, sendo, portanto, questões sociais. Nós, no primeiro sobrevoo, conversamos, dialogamos sobre os postulados, os mecanismos que são responsáveis pela reprodução disso que nós chamamos de exclusão e inclusão sociais. Fizemos até uma pequena metáfora fazendo uma reflexão sobre um jovem que vai se formando no seio de uma sociedade. Vimos também, caríssimos, que as instituições que fazem parte da formação psicossocial do indivíduo são fundamentais, inclusive, para a forma como ele vai perceber o mundo e como ele também vai se perceber no mundo. E algumas dessas instituições, ou para dizer melhor, todas essas instituições, vão promover formatações que dizem respeito ao que se entende, ao que se subentende como o que deve ser feito e o que não deve ser feito, criando escopos, portanto, identitários de ações, comportamentos, pensamentos que vão sendo caracterizados ou categorizados em pacotes como sendo positivos e outros pacotes como sendo negativos. Isso perpassa o campo da coloração da pele, as ideologias com relação à sociedade, à sexualidade, temas relativos à vida após a morte, enfim, todos esses temas serão, de um modo ou outro, abarcados por temas pelas mais variadas instituições que fazem parte da nossa formação psicossocial. E nesse ínterim, nós temos a dimensão daquilo que nós chamamos de exclusão e inclusão. E no primeiro encontro nós vimos alguns aspectos relativos a essas questões. Nós estamos falando também, senhores, sobre vimos que a discriminação e o preconceito são dimensões, são carimbos que consolidam a prática da exclusão no seio da sociedade, mas vale perceber também do ponto de vista dialético. À medida que alguém é incluído, ele corrobora, ou à medida que um grupo é incluído em um dado contexto social, significa que ele tem características e elementos, esse grupo ou essa pessoa, que corroboram com as expectativas institucionais daquela instituição presente. Trocando em miúdos, senhores, quando, por exemplo, uma pessoa é incluída em uma religião, por exemplo, significa que ela atende às expectativas institucionais daquela instituição presente. Então, muito provavelmente, ela pensa de uma forma mais próxima, ela tem orientações sobre a vida após a morte, sobre valores do que seria ético, o que seria antiético, sobre sexualidade, muito próximas daquela instituição. Então, o próprio ato de incluir alguém significa, inexoravelmente, a exclusão daquilo que não corrobora o que se entende como expectativas, credibilidades, aceitabilidade por uma instituição. Isso falando de uma instituição apenas, que é a religião. Mas tem outras como trabalho, escola, família, grupo de amigos e tantas outras que perpassam a nossa vida. Ora, se no meio de todo esse imbróglio existe ainda o preconceito e a discriminação, que nada mais vimos na semana passada, a etimologia do preconceito, ou seja, não conhecer o conceito integral de um dado objeto, de uma dada substância, e mesmo assim direcionar a eles um pensamento que, portanto, é um pensamento excluso, é um pensamento que não carrega necessariamente os detalhes na sua integralidade para a representação do que se trata. Nós temos do outro lado da moeda a discriminação, que é uma busca constante, intensa, por um grupo de pessoas, ou por uma pessoa, ou por uma instituição, diferenciar grupos de pessoas entre si, né? E, senhoras e senhores, talvez o elemento discriminatório mais enfático, mais apreensível, mais apresentável, mais observável de todos os tempos é a discriminação racial. Porque essa é uma discriminação visível.
ela coexiste por conta de uma questão dada, por um dado materializável. Existem outras discriminações que elas são implícitas e que elas não são verbalizadas. Por exemplo, a discriminação de um grupo de pessoas para com uma pessoa que não tem um português bem organizado, que não se preocupa, que não tem a preocupação de organizar a oração subordinada da oração conjuntiva e adversativa, enfim. A percepção dessa engrenagem da linguagem lhes vai justamente, se resgatássemos o seu histórico de formação psicossocial, muito provavelmente a instituição escola, junto da família, teriam faltado em algum aspecto mais assertivo na sua formatação, né? Então, existem discriminações que são verbalizadas e outras que não são verbalizadas, algumas que são implícitas, outras que são explícitas. A discriminação racial, senhoras e senhores, ela tem vários mecanismos, ela tem vários meandros. Existe a discriminação racial apresentada do ponto de vista verbal, do ponto de vista prático, e também aquela que não é verbalizada, mas que ela é introjetada e que, por exemplo, uma pessoa não ocupa um local de prestígio, não que ela não tenha as qualificações, mas pelo fato dela ter ser de uma etnia considerada inferior. Basta olharmos, por exemplo, que a sociedade brasileira majoritariamente composta por pretos e pardos. E se nós olharmos, por exemplo, os cargos de alto prestígio, de alto poder na República Federativa do Brasil, a gente, fazendo um breve retrospecto, a gente se lembra com muita clareza do Joaquim Barbosa, talvez o último dentro do STF. Mas isso tem a ver também com as dificuldades dessas pessoas chegarem, né, a esses postos por conta de toda a formação psicossocial mesmo, né? Pouco acesso ou nenhum acesso a uma instituição privada de qualidade que vai providenciar outros degraus na vida que veremos daqui a pouco. Essa discriminação racial, senhoras e senhores, ela tem uma relação umbilical com aquilo que nós chamamos de nacionalismo. E por falar em nacionalismo, a gente se atém a um recorte histórico muito importante na história da sociedade humana, né? Sobretudo pós-Revolução Francesa, né? 1789, mas depois o século XIX será... O século XIX e o século XX serão intensamente impactados pelos valores difundidos pós-queda de Bastilha, ou seja, pós-queda do absolutismo na França. E nós podemos resgatar, senhoras e senhores, num breve retrospecto, os principais elementos da Revolução Francesa, né? A lógica era a defesa de um sufrágio universal, a crítica iluminista contra o poder absolutista, contra a distinção entre as pessoas por conta de cargos, por conta de local de nascimento. Então as ideias iluministas vêm fazendo uma reestruturação social naquele contexto. Ora, paralelo também com o advento da Revolução Francesa, senhores, nós tivemos a emergência e consolidação dos auspícios daquilo que seria considerado posteriormente como Estado Nacional Moderno. O Estado Nacional Moderno, senhores, não é nada mais, nada menos do que a junção. O Estado Nacional Moderno, quando a gente chama de Estado, a gente está falando ao mesmo tempo da junção de território, todo Estado tem um território delimitado, reconhecido pelos outros Estados nacionais. Dentro dele tem um povo que compartilha valores históricos específicos com todos aqueles que estão ali, que nascem naquele território específico. Existe um governo, esse governo é transitório, se ele for eleito democraticamente ele fica até o seu mandato, se não, mesmo assim ele vai ser transitório, ele não é perene. E além do mais, senhoras e senhores, nós temos a soberania do Estado Nacional, ou seja, sobre a Alemanha manda a Alemanha, dentro da França manda a França. Ah, meu caro professor, mas nós tivemos casos ao longo da história que demonstram que, na verdade, essa soberania nem sempre prevaleceu. É verdade, mas o que fica latente é a ideia de democracia. Ora, no contexto, portanto, de consolidação dos valores da Revolução Francesa, nós temos também, concomitantemente, o avanço da Revolução Industrial, fim do século XVIII e consolidação já no século XIX, e a segunda Revolução Industrial acontece na segunda metade do século XIX em diante. Os europeus estão buscando fontes de matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor. Entretanto, com a superprodução que ocorre na primeira metade do século XIX para atender às demandas, a ideia de maximização do lucro capitalista, as pessoas não vão conseguir comprar tudo aquilo que é produzido, até porque
Por exemplo, as necessidades são satisfeitas com uma caneta, se compra uma caneta a cada um ano, por exemplo, né? Não há necessidade de produzir canetas a todo instante, né? Além do mais, senhoras e senhores, só se compra quem tem valor financeiro, ou seja, quem tem dinheiro. Mas com essa superprodutividade, as empresas não conseguirão vender, terão de fazer uma demissão em massa. Essas pessoas demitidas vão se juntar àquele exército de pessoas que estão ali nas ruas das grandes capitais europeias. E, consequentemente, senhores, a Europa vivenciará em 1873 uma crise de superprodução. O que fará com que a Inglaterra pense o seguinte: bom, eu não tenho matéria-prima, eu preciso de mercado consumidor e de mão de obra barata. Aqui dentro do meu Estado Nacional, eu já fiz tudo isso. Eu não tenho como fazer mais. Ela olha para a França e fala: bom, se eu atacar a França, vai dar guerra. Se eu for a Prússia, vai dar guerra. Se eu for a Itália, vai dar guerra. Mas quando eles olham a África e quando eles olham a Ásia, isso é, primeira metade e segunda metade do século XIX, eles vão observar, bom, eles não são páreos para nós. Além do mais, senhoras e senhores, existiam perspectivas teóricas, que entre aspas, não sei nem se poderiam ser chamadas de teóricas, que motivaram as potências europeias a empreenderem um processo de imperialismo com a pretensa ideia de superioridade do homem branco sobre o homem preto e o homem asiático. Na ideia de traçar uma linha divisória entre civilização / Europa, barbárie / Ásia e África. Nesse mesmo ínterim, senhoras e senhores, quais eram os principais motivos? As lideranças europeias, como Frederico da Prússia, Fernando da Áustria, o czar Nicolau, todos esses grandes lideranças estão querendo prestígio. Então eles estão também motivados por um fator muito preponderante, que é o fator político. Tem o fator econômico, senhores, que é justamente aumentar a capacidade de absorção de matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor abundante na África e na Ásia. E também, senhoras e senhores, não bastando uma potência sair da Europa, adentrar em outros lugares e tomar as suas casas a bel prazer, os europeus ainda eram envolvidos pela teoria da eugenia. Paralelo a esse desenvolvimento da Revolução Industrial, nós tivemos, por exemplo, o desenvolvimento de outras ciências. A segunda metade do século XIX, trouxe isso à tona. E dentre as grandes desenvolturas que a ciência trouxe, senhores, nós temos o caso de Charles Darwin, que escreve o livro A Evolução das Espécies. E ele vai querer explicar como é possível do megalodon, há milhões de anos, nós temos o tubarão branco. O que houve para essa mudança fenotípica e também cerebral? E ele vai traçar um conceito, senhoras e senhores, muito clássico na biologia, que é o de seleção natural. Alguns animais não conseguirão alcançar, como é o caso das girafas, as árvores mais altas e as folhagens mais altas, morrerão, fará com que a girafa desenvolva um pescoço mais longo. E a seleção natural significa um ambiente adverso que vai fazer com que esses animais então tenham acesso às folhagens mais acima. Ora, onde estaria o elemento problemático? É que dentre esses fatores que motivam os europeus a irem para a Ásia e a África e empreender esse processo de imperialismo, está também a transmutação por Herbert Spencer dessa teoria das espécies, dessa teoria da seleção natural, da biologia para a sociologia. Herbert Spencer, senhoras e senhores, um inglês também, vai olhar o mundo e vai dizer assim: qual é o parâmetro para definirmos o que é e o que não é desenvolvido, o que é e o que não é civilizado. E aí Herbert Spencer vai dizer, bom, para a gente caracterizar o que é uma sociedade civilizada e o que é uma sociedade atrasada, a gente precisa usar como parâmetro o progresso tecnológico. Então, se a gente olha para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, a gente vê construção de telégrafos, postos de estações de trem, linhas ferroviárias, indústrias siderúrgicas, a gente vê toda uma movimentação pautada no avanço tecnológico. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas populações como os Hutus e os Tutsis no centro do Congo, a gente vê que eles são atrasados, ou seja, eles não se desenvolveram tecnologicamente, portanto eles são, a gente tem que ajudá-los a sair dessa condição. Senhores, não bastando usurpar todos os insumos, né, das suas regiões, toda essa ação imperialista ela é envolvida naquilo que depois ficou conhecido como fardo do homem branco, de que o homem branco tinha que levar os asiáticos e os africanos para melhorar de condições de vida. Mas é claro, os europeus estão utilizando o parâmetro de desenvolvimento
de civilização como sendo o progresso tecnológico. Mas se fossem perguntados, por exemplo, aos indígenas nativos do Brasil ou aos aborígenes da Austrália, o que seria o parâmetro de desenvolvimento ou de civilização, eles poderiam dizer, por exemplo, atenção ao meio ambiente. Nesse sentido, os europeus sairiam da ponta da pirâmide lá em cima e viriam para baixo. Afinal, nesse processo de maturação do capitalismo, nós temos uma deturpação da natureza de forma sem precedentes. Mas onde é que está o elemento crucial? Ao passo que esses países, como França, Inglaterra, Alemanha, Prússia, a Espanha, vão se transnacionalizando, indo para a África, para a Europa, para a Ásia, constituindo novos territórios, senhores, eles vão com essa pretensa sensação de superioridade. Né? E, portanto, meus caros, a ideia de o que é Itália? Itália é um país que pertence à Europa. Somos brancos, viemos de Roma, somos superiores aos africanos. Os alemães vão ter essa percepção com matizes próprios, a Inglaterra também e a França também. Mas a ideia de discriminação racial e nacionalismo se acentuam nesse contexto de fim do século XIX e início do século XX. Por quê? Porque a nacionalidade italiana, necessariamente, na percepção dos europeus, é superior à nacionalidade dos Tutsis e dos Hutus. A nacionalidade dos britânicos é superior à nacionalidade dos ruandenses, dos angolanos. E qual era o critério de distinção primeira? O critério de distinção visual imediata? A coloração da epiderme. Bom, nós estamos falando, senhores, de um processo que se repete. Né? Afinal de contas, 300 anos antes do século XIX, nós tínhamos a chegada dos europeus aqui também, espanhóis e portugueses, empreendendo o mesmo processo de pretensa superioridade com relação aos nativos, tanto na América Portuguesa como também na América Espanhola. Então nos parece que isso não é nada de novo sob o sol, é apenas uma reconstrução desse conceito. Entretanto, senhores, a partir desse momento que se consolidou essa distinção racial e que também se potencializou ao longo do século XIX, século XX e XXI a ideia de nacionalismos, nós conseguimos explicar, por exemplo, por que a Europa fecha suas fronteiras para a chegada de sírios, para a chegada de pessoas que vêm do Maghreb, para pessoas que estão vindo do norte da África, da Somália, buscando uma melhor condição de vida. Ou seja, a circulação de europeus entre europeus é até aceitável, são brancos e civilizados. Agora, receber de volta essas outras pessoas que de alguma forma não são consideradas superiores, ou melhor, são consideradas até inferiores, é realmente um problema seríssimo. Agora, o conceito de raça, senhores, ele é um termo, portanto, criado para discriminar. Ele é um conceito de distinção, classificação de grupos, mas essa classificação tem bases, não tem nenhuma comprovação científica sólida. Né? Inclusive, depois do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial e século XXI, houve um avanço, por exemplo, de estudos sobre o sequenciamento genético. E esses mesmos geneticistas que fazem isso, é claro, senhores, isso parece até ser redundante falar isso, né? Esses geneticistas vão concluir que não há evidência alguma de que as características morais, éticas, psíquicas dos indivíduos residam em seus genes. Esses aspectos morais, éticos, eles são plasmados ao longo da formação, olha só, psicossocial, ao longo da formação da sociedade como um todo. Ora, senhoras e senhores, essa discriminação existe. Né? No caso brasileiro, por exemplo, fazendo uma breve orientação de parênteses, por mais que esse conceito de discriminação racial ele tenha se enaltecido no processo de imperialismo no fim do século XIX, vale ressaltar que a chegada dos europeus aqui também é marcada por intenso momento, senhoras e senhores, de discriminação racial. Discriminação com os indígenas, discriminação, senhoras e senhores, com os pretos africanos, então nem se fala, né, considerados inferiores, apenas indicados ao trabalho. Apenas indicados ao trabalho manual, apenas indicados ao trabalho que seja de esgotamento físico. Né? Quando a gente, senhoras e senhores, observa, portanto, a história da formação social brasileira, a gente observa de perto que a chamada discriminação, ela existe. Ela faz parte do nosso contexto. E no caso brasileiro em específico, mas não só do Brasil e em outros lugares também, é necessário, senhoras e senhores, criar uma espécie de antídoto para a discriminação, nesse contexto de quando a gente pensa, por exemplo, em inclusão e exclusão. O antídoto, portanto, senhoras e senhores, da discriminação racial é justamente a chamada discriminação positiva.
Essa que é a discriminação positiva, senhoras e senhores, ela tem a ver necessariamente com aquilo que nós chamamos de ações afirmativas. Para os diferentes, ações diferentes. Né? Eu me lembro do professor Cristiano, nos encontros de direito na universidade, falando que a igualdade é diferente de justiça. E ele trouxe pra gente um exemplo que, à época, o slide era outro, mas essa é a tônica de igualdade. Perceba que no primeiro quadro nós temos a igualdade. Né? Todos os três, o pai, o filho mais velho e o filho mais novo, recebem o mesmo caixote. Mas quem é que consegue assistir ao jogo de beisebol? Apenas o pai e o filho mais velho. Agora, a justiça, senhoras e senhores, é levar em conta as diferenças específicas de cada pessoa e condicionar pressupostos que deem possibilidades de igualdade no momento da ação e não no momento de iniciar a ação. Esses suportes, senhoras e senhores, em termos metafóricos, são chamados, por exemplo, de discriminação positiva. Agora, quando a gente observa o segundo quadro, nós temos, foi tirado um caixote do pai, o filho mais velho continuou com o caixote, porque ele consegue então assistir do outro lado, sem o caixote ele não consegue, o pai sem o caixote consegue, e ao filho menor foi colocado um caixote que foi retirado do seu pai, ou seja, ele consegue assistir ao jogo de futebol. Isso aqui é justiça. Né? E se a gente olha o segundo quadro, por exemplo, nós temos um incômodo porque ele não corresponde à ideia de igualdade, porque igualdade é justamente o nome falando, é igualdade para todos. Só que nesse sentido, senhoras e senhores, as discriminações, as desigualdades sociais que perpassam questões étnicas, religiosas, sexuais, enfim, religiosas, né? São tão intensas que é necessário, antes de criar mecanismos para que haja uma igualdade, por exemplo, dentro da sociedade, é necessário que aconteça, caríssimas e caríssimos, algumas ações que sejam consideradas discriminações positivas. É claro que aqui é uma discriminação no lado número 2. Os três estão sendo tratados de forma diferentes, e não é este o conceito de discriminação. Entretanto, é uma discriminação positiva que alça a ideia de justiça, que alça a ideia de igualdade plena. Isso no Brasil, senhoras e senhores, tem uma conotação direta porque não tem como desassociar questão étnico-racial no Brasil sem abordarmos o tema da discriminação. E quando a gente fala desse contexto, né, sobre a ideia de discriminação no Brasil, senhoras e senhores, fica muito nítido para nós do que se trata. Né? Nós temos uma sociedade majoritariamente composta por pretos e brancos e pardos. E quando a gente observa, por exemplo, o local de ocupação, por exemplo, de trabalho, locais privilegiados dos brancos, nós temos uma pirâmide totalmente inversa. Tem um dado, meus caros, que chama muita atenção porque 73% dos lares de pretos e pardos não tem acesso, por exemplo, não tem máquina de lavar. 84% não tem micro-ondas, isso pretos e pardos. Senhores, a gente observa, é algo tão trivial, né, para nosso contexto, ainda mais nós aqui que estamos conversando sobre esse tema. A gente olha a nossa casa com máquina de lavar, imaginar sem a máquina de lavar é quase que um ultraje, né? Não faz menção à nossa percepção. E quando a gente imagina a desigualdade étnico-racial no Brasil, a gente sem dúvidas remonta ao Brasil colonial, a um Brasil que tem ainda marcas indeléveis da escravidão, da perseguição aos indígenas, por exemplo. Um breve olhar, senhoras e senhores, para verificarmos de perto os motivos pelos quais são necessárias essas discriminações positivas. Por exemplo, se nós fizermos uma breve reflexão e perguntarmos assim, no Brasil, qual escola oferece estudo e ensino de melhor qualidade? A escola de iniciativa privada ou a escola pública? Nós poderemos até relutar, mas inexoravelmente nós vamos responder em um coro que, sem dúvidas, são caríssimas e caríssimos as escolas privadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, faça uma reflexão sobre eles mesmos. Quantos pretos tem na sua sala? Os senhores vão observar, talvez uma turma de 20, 25 estudantes. Quantos pretos nós temos? 2, 3, 1, nenhum? Pensem no ensino médio. Pensem em toda a instituição escolar. Isso eles vão ter uma dimensão e depois vão pegar o número de estudantes e verificar quantos pretos tem e verificar a porcentagem. Senhores, a possibilidade de ser 5% para baixo ela é muito grande, como a gente faz agora numa breve reflexão, por exemplo. Uma terceira pergunta é a seguinte: quais cursos universitários
oferecem possibilidades de trabalhos que pagam melhor. E a gente vai falando de forma muito naturalizada. Nós temos medicina, nós temos o corpo das engenharias, nós temos o direito e algumas outras instituições, né, e alguns outros cursos universitários. Quarta pergunta. Para acessar, senhoras e senhores, essas universidades, sejam universidades públicas ou universidades privadas, o estudante ele tem que obter notas altas de corte ou notas baixas? A resposta é simples. Devem obter notas altas, notas de corte alta, né? E como é que ele consegue isso? Quinta pergunta, com escola de qualidade. Sexta, qual escola oferece melhor qualidade? A pública ou a privada? E a gente lembra que são as privadas. E onde estão a maioria dos pretos? Nas escolas públicas. Ou seja, senhoras e senhores, eles estão concorrendo conosco, né, que estamos aqui, por exemplo, de forma não justa. Por mais que seja igual, porque é igualdade a oferta de educação, ela não tem sido justa. É por isso que para o Supremo Tribunal Federal, quando a gente viu, por exemplo, o sistema de cotas, não basta a defesa formal da igualdade na lei. Ela tem que defender também, ela tem que ter possibilidades de atenção e materialização desse direito, né? Por isso que as cotas raciais, sim, e não cotas sociais necessariamente, elas subsistem em nosso país. E senhoras e senhores, basta, por exemplo, um breve caminhar. Eu levo minha esposa para o trabalho por volta de 6h40, 7 horas. Basta observar, por exemplo, os profissionais que estão limpando as ruas, os profissionais que estão no baú de um caminhão de lixo, por exemplo. Não são, a maioria, senhoras e senhores, são pretas ou pardas. Isso nos demonstra de uma forma muito nítida onde estão, né, os problemas dessa discriminação étnico-racial. Bom, e aí, senhoras e senhores, o maior desafio, além disso tudo, é ter que vencer o racismo e ter que vencer a pretensa explicação de dizer que muitos não conseguem porque não querem, ou então porque teriam algum tipo de sentimento de preguiça, que é mais ou menos aquilo que os europeus utilizavam para explicar o porquê os indígenas não se dedicavam ao trabalho. Lógico, porque o encontro, a lógica do trabalho para o indígena é: derruba uma árvore, construa minha toca, muito bem, obrigado. A lógica do europeu é: derruba o máximo de árvores possíveis, carreguem as naus, levem para a Europa e vamos tingir a roupa dos nós para ficarmos ricos. Então, a ideia de satisfação e apetite é insaciável, né? E já para os indígenas, não. Essa discriminação étnico-racial, senhoras e senhores, ela vai se estendendo ao longo do século XX, ao longo do século XXI, de modo que, por mais que tenhamos um dia para a consciência de todos os problemas que os pretos sofrem no Brasil, nós, brancos, vamos para as praias, enquanto que aqueles que oferecem os trabalhos, seja nos sinais, em outros locais, nós sabemos, são pretos ou pardos, não é? Senhores, um dado muito curioso e parece também tão trivial, né? Os senhores têm vários professores que também atuam na rede pública de ensino. Pergunte, nós podemos analisar quantas instituições de ensino público têm ar-condicionado para cada sala, por exemplo, né? E às vezes os que têm não são utilizados por N fatores, meus caros. Se tratam de questões conjunturais para explicar o porquê que a educação privada tem mais qualidade do que a educação pública. Mas isso vai se refletir nesse distanciamento entre pretos, pardos e brancos na sociedade brasileira, exigindo, portanto, senhoras e senhores, uma discriminação que seja necessariamente positiva. Além de tudo, é necessário, não bastando ter as dificuldades de ascensão, é necessário afirmar constantemente que o racismo não deve prevalecer entre nós, porque a todo momento nós temos, senhoras e senhores, exemplificações daquilo que nós não gostaríamos de ver em local algum, que são as chamadas ações racistas. Bem, meus caros, falando, portanto, em discriminação, nós chegamos a um outro conceito. Vimos discriminação, por exemplo, étnico e racial, né? O nascimento dessa discriminação étnico-racial, e agora nós começamos a falar, por exemplo, da discriminação contra, senhoras e senhores, as pessoas com deficiência, né? Caríssimos, caríssimas, o estudo a atenção sobre as pessoas com deficiência, o estudo sobre as pessoas com deficiência, não é de agora. Mas a partir, senhoras e senhores, da segunda metade do século XX, esse tema tem ganhado um escopo mais humanizado, né? Vale ressaltar.
Mas pessoas com deficiências, sejam mentais ou deficiências físicas, elas coexistem desde quando o mundo é mundo. Entretanto, segundo analistas mais aprofundados no tema, nós podemos dividir a atenção do Estado, das pessoas, ou melhor, da atenção da sociedade para as pessoas com deficiências múltiplas em 4 grandes fases. A primeira fase, senhoras e senhores, e aí a gente poderia falar de um momento da Idade Antiga, prévias da Idade Média, mas também um pouco da Idade Média, era uma fase marcada por muita intolerância às pessoas deficientes. E esses deficientes eram considerados impuros, marcados pelo pecado e pelo castigo divino. Muitos deles passavam por sistemas de punições severas, porque eram considerados pessoas que carregavam marcas de um pecado, de uma impureza. Isso senhoras e senhores, naquele momento durante a Idade Média, Idade Antiga para a Idade Média. Já em fins da Idade Média, século XIV para o século XV, nós temos uma segunda fase que é a invisibilidade das pessoas deficientes, que seria um total desprezo para as pessoas que tinham tais condições, sejam físicas, sejam cognitivas, sejam mentais ou sejam psíquicas. Uma terceira fase, senhoras e senhores, já na primeira metade para a segunda metade do século XX, é o assistencialismo. Levando em conta que nesse contexto, senhores, as pessoas deficientes elas são vistas como doentes. Elas são vistas como pessoas que têm uma doença, que carregam uma doença. E, portanto, essa terceira fase ela é pautada necessariamente pela perspectiva médica. Ora, se é uma doença, se é uma patologia física ou mental, ela deve ser cuidada, portanto, por um patologista e não por uma pessoa, e não por um líder espiritual como era na Idade Média. E já, senhoras e senhores, na segunda metade do século XX, sobretudo com a promulgação da Carta da ONU sobre Direitos Humanos, por exemplo, nós temos uma visão de direitos humanos das pessoas com deficiência, como sujeitos de direito. Eles passam agora a portar direitos também. E há uma ênfase, senhoras e senhores, essa é talvez a perspectiva máxima, na relação da pessoa deficiente com a sociedade e com o meio este em que ela está inserida, né? Ou seja, onde que ela está inserida, em que tipo de sociedade, que tipo de família, em que tipo de escola, né? E nesse sentido, meus caros, vai haver uma mudança metodológica, com essa ênfase de direitos humanos a essas pessoas, na qual o problema, vejam só que curioso, o problema nessa nova mudança de paradigma metodológico passa a ser do meio, do contexto social, portanto, das demais pessoas, e não da pessoa deficiente. Portanto, senhoras e senhores, a Constituição de 1988, ela, por exemplo, a nossa Constituição, ela carrega, por exemplo, o conceito de pessoas portadoras de deficiência. Mas olha só que termo, que curioso esse termo. Quando a gente fala assim, João está portando uma mala, significa que ele carrega uma mala em suas mãos. Felipe está portando um par de sandálias, ele está carregando. Quando a gente fala que uma pessoa porta uma deficiência, significa que ela carrega alguma coisa a mais que não seria dela por natureza. E parece que a utilização, a transformação do conceito é pouca coisa, senhores, mas tem muita importância. Por isso que o termo correto, adotado a partir, senhoras e senhores, sobretudo a partir da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, e o protocolo facultativo que foram assinados em Nova York e promulgados pelo Decreto 6.949 de 2009 no Brasil, nós tivemos a alteração desse conceito de pessoas portadoras de deficiência para pessoas com deficiência. E aqui, senhoras e senhores, o que significa esse contexto? As pessoas com deficiência não é uma deficiência que ela carrega em si no seu corpo, mas ela é deficiente porque ela não consegue exercer de forma plena o seu caminhar, o seu escutar, o seu enxergar, o seu falar, porque os meios dispostos na sociedade não oferecem a ela esses mecanismos. Ora, mas como assim então a pessoa ela não consegue caminhar? Ora, se for um cadeirante e morar em uma cidade como a nossa aqui do Noroeste Fluminense, Itaocara, Peribé, Santo Antônio de Paula, ela vai ter uma dificuldade hercúlea para sair de sua casa e ir ao centro, por exemplo, comprar qualquer utensílio, ou então ao supermercado, ou então fazer uma checagem médica, porque as calçadas são desalinhadas, os ônibus não têm não tem, senhores, o elevador que carrega as pessoas com deficiência. Os cegos, portanto, também não têm semáforos que os auxiliem.
não tem calçadas para a utilização para que os cegos possam caminhar. As escolas, por exemplo, senhoras e senhores, mesmo públicas ou privadas, oferecem com pouca eficiência os profissionais de Libras para os surdos, por exemplo. Né? Então, o problema é muito simples. Será que o problema está na pessoa com deficiência ou no meio que é deficiente? Então, a pessoa é uma pessoa, simplesmente é uma pessoa. Ela precisa de que o meio se adapte para que ela também tenha uma viabilidade comum. Hoje em dia, o país que é considerado mais acessível, ou seja, que tem mais acessibilidade, o termo é muito interessante porque ele condiciona a acessibilidade a todas e todos, é o Japão. Né? Então, a pessoa com deficiência no Japão, ele desce o seu apartamento, tem um elevador próprio para ele sai pela calçada própria. Algumas críticas vão dizer, mas isso não seria uma discriminação? Sim, positiva. Essa é uma discriminação positiva justamente para fazer com que todos, porque as pessoas são desiguais, elas não são iguais integralmente, mas é mais fácil o que, senhores, alterar o meio ou a pessoa? Né? Então a gente fica com essa característica sendo, senhoras e senhores, pensada a partir desse critério. Portanto, o problema da deficiência, a partir desse protocolo assinado pelo Brasil, ele não está nos deficientes. Esse é o grande lema, senhoras e senhores, mas no tratamento discriminatório e desigual que a sociedade confere a tais pessoas. Esse é um problema do meio também, além do mais do problema e aqui os senhores estão vendo pessoas com deficiência física. A gente se lembra, bom, mas é uma pessoa então que não anda? Não! Não é uma pessoa com deficiência física porque ela não anda, é uma pessoa com deficiência física porque os meios físicos do meio no qual ela está inserida não possibilitam uma acessibilidade total. Mas também, senhoras e senhores, pode ser uma espécie de deficiência, uma pessoa com deficiência que não seja necessariamente física, pode ser comportamental, pode ser uma deficiência, portanto, discriminatória. Então a deficiência ela está no meio, no social, e não na pessoa. Quando a gente altera esse paradigma, a gente verifica de perto o quão poderoso pode ser essa inclinação que nós fazemos nesse contexto. Seguindo na ideia de, senhoras e senhores, discriminações e construções de pontuações, nós temos, sem dúvidas, caríssimas e caríssimos, que comentar sobre o sexismo. Né? O sexismo, senhoras e senhores, que seria também uma forma de discriminação, também, senhoras e senhores, uma forma de preconceito social, mas aqui não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não está ligado a questões étnicas ou a questões religiosas, ou a questões de deficiências como as pessoas com deficiência encontram. Aqui são discriminações relativas à orientação sexual das pessoas. Tá? Ou seja, o que seria o sexismo? Seria a não aceitabilidade de que pessoas diversas podem ter formatações diversas de promover a sua sexualidade. Portanto, quando uma pessoa ela não está dentro desse padrão sexual, ela sofre não só necessariamente uma homofobia, porque a homofobia é uma prática discriminatória contra os homossexuais, mas o sexismo é contra aqueles que não ocupam aquilo que é considerado a ideia de padrão normativo da sexualidade. E talvez o exemplo mais clássico desse critério, senhores, fica evidente na questão do machismo. E esse talvez seja uma das questões mais antigas de discriminação que temos no nosso mundo, que temos na nossa sociedade, né? E que necessariamente, senhoras e senhores, nos exigem um olhar atento. A formação do machista, senhoras e senhores, passa inexoravelmente por uma formação de um homem para que ele obedeça aos critérios da masculinidade. Então o homem ele é criado desde cedo com seus carrinhos, que a cor azul é a cor da força e que a menina, portanto, vai utilizar o rosa, que é a cor da meiguice. O homem, portanto, ele tem que assistir, ele está sendo criado para o mundo, para o público, enquanto que a mulher ela é criada, portanto, admoestada para as questões do lar, para as questões relacionadas à afetividade. O homem não chora, a mulher, por exemplo, é mais dócil, é mais emocional. Isso tudo, senhoras e senhores, não tem a ver, se os senhores observarem bem, com as questões relativas à sexualidade ou com questões relativas ao órgão sexual. Isso são construções metodológicas, sociológicas, né, que vai se refletir, sem sombra de dúvidas, na ideia de uma pretensa superioridade que o homem tem sobre a mulher. E é nesse contexto que se abre o diálogo sobre a diferença entre macho e homem, fêmea e mulher. Macho e homem são questões naturais, relativas à composição natural dos dois corpos. Agora, a ideia de homem e ideia de mulher são construções, senhoras e senhores, pautadas pela lógica da sociedade.
E essa ideia de que o homem então deve sair e que a mulher cuidar do lar, não veio embutida no órgão sexual do homem e da mulher. Isso vai se construindo ao longo dos séculos e ao longo dos milênios, né, senhoras e senhores. Agora, o interessante do ponto a ser observado é que a formatação do machista é uma formatação e que o machista, portanto, ele é resultante dessa construção societária machista. E que a desconstrução não é necessariamente aniquilando o machista, né? E que é fazer perceber que não existem inimigos entre homens e mulheres. Existem pessoas que estão buscando seus espaços. E quando se busca o espaço através de uma ação que seja pautada no respeito, na democracia e no respeito às mais diferentes posições de vistas, pontuações sobre a sociedade, nós teremos a chance de construir, sem dúvidas, uma sociedade que seja respeitosa e que seja, claro, pautada na harmonia. Bem, senhoras e senhores, nós, sem dúvidas, verificamos que o tema da discriminação perpassa também com a ideia de violência social estatal. Basta ver os números de pessoas, por exemplo, que morrem pelas forças estatais de segurança, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A maioria pretas e pardas, 77% dos pretos e pardos no Brasil estão no sistema carcerário. Isso inexoravelmente vai perpassar sobre o direito das minorias. Minorias aqui não em termos de quantidade, mas em termos de representatividade, porque os pretos são maioria, mas são minorias em termos de representatividade no Senado Federal, no Congresso Nacional, na Presidência, na Câmara Municipal. Há pouco tempo fizemos uma pesquisa com alguns estudantes na cidade de Santo Antônio de Pádua. Quantos vereadores existem? 11. Quantos pretos? 1. Quantas mulheres? 1. Então, senhoras e senhores, a gente percebe, as mulheres são maioria na sociedade, mas minorias em termos de representatividade. E o caminhar, senhoras e senhores, vai ter que perpassar inexoravelmente pela lógica de políticas públicas que se pautem pela lógica da inclusão e não pela lógica da exclusão e pela discriminação e pela distinção entre pessoas que são diferentes por questões sexuais, religiosas, étnicas, políticas e outros elementos mais. E para tanto, senhores, é a percepção de que vivemos em sociedade e que pensar em mim não necessariamente exclui pensar no outro. Isso a gente vê, por exemplo, polarizações políticas, e quando a gente viu, por exemplo, o discurso do presidente Joe Biden dizendo que veio para reunificar, e disse assim, olha, é tempo de pensar nos republicanos não como inimigos, mas como adversários que pensam diferentes. Vamos dar uma chance um para o outro. E é justamente a percepção que vivemos em conjunto, que nossas ações têm reverberações intensas, que é um convite ao pensamento da empatia, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E aí, senhoras e senhores, é o caminho mais plausível para a construção de uma sociedade que seja pautada no cosmopolitismo, na democracia e na pluralidade de vida que pode existir dentro de uma sociedade. Senhores, nós finalizamos esse tema. E tem uma dica cult muito deliciosa que os senhores com certeza já devem ter assistido. Se não assistiram, vale a pena. Que é uma comédia romântica, né? Feita por Adam Sandler, como se fosse a primeira vez. A sua enamorada sofre um acidente, perde parte da sua memória, e ele vai ter que todo dia fazer com que ela se apaixone por ele. E a história vai dialogar, senhores, o filme, sobre uma das principais questões relativas às pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. E os senhores verão que o problema não está nela necessariamente, mas no entorno que vai ter que se ajustar. Caríssimos, caríssimas, finalizamos, portanto, esse nosso tema. Gostaria de agradecê-los o feedback, a atenção que sempre dão. Desejar a todas e todos uma semana radiante, maravilhosa e alegre. Estou a postos, caríssimas e caríssimos, para qualquer eventual solicitação. Um grande e fraterno abraço, fiquem com Deus e um beijo gigantesco.